A chuva batia forte no asfalto, obscurecendo as pequenas luzes da cidade de Willow Ridge, no Oregon. Numa cafetaria de esquina, uma menina levantou a manga, revelando hematomas que nenhuma criança deveria ter, enquanto Hell's Angel congelava a meio do gole, esquecendo-se do café. O tempo dividiu-se em antes e depois. Aquela manhã mudaria tudo para todos. Antes de começarmos esta história, diga-nos de onde está a assistir. Além disso, inscreva-se no canal e dê uma força a este vídeo. Isso nos ajudará a trazer mais histórias inspiradoras todos os dias. O néon da lanchonete zumbia fracamente contra a manhã tempestuosa. Botas de couro batiam no chão molhado enquanto Marcy se sentava num banco ao lado do balcão, segurando a mochila como um escudo. Os seus olhos se voltaram nervosamente para a porta, onde o vento sacudia o vidro, trazendo o cheiro de chuva e gasolina. Um homem com um colete preto, remendado com o emblema vermelho e branco dos Hells Angels, tomava o seu café 2 bancos abaixo. O seu rosto estava marcado pelo tempo, o queixo tenso, os olhos a examinar a sala com um distanciamento experiente. A marca da mão do padrasto de Marcy ainda ardia no seu antebraço, sob a manga desbotada da sua camisola. Hesitando apenas por um instante, ela arregaçou a manga, expondo as marcas. O silêncio tornou o ar mais pesado. O motociclista congelou, com a chávena a meio caminho dos lábios, reconhecendo cada padrão, cada hematoma, lembranças da dor que ele tinha visto, suportado e jurado nunca mais ignorar. O barulho da cafetaria, pratos, talheres e murmúrios desapareceram. Apenas o braço trêmulo da rapariga e o olhar firme do homem permaneceram. Uma promessa tácita formando-se no espaço entre eles. Ele chamava-se Colt Matthews, tinha 45 anos e um 1,88 de altura, e era tão robusto quanto as estradas que percorria. Os anos de Colt nos Angels ensinaram-no a ler o medo, a tristeza e as mentiras como um mapa. A empregada da cafetaria, uma mulher mais velha chamada Tess, pairou por perto, sentindo a tensão. Ela aprendera a não interferir na tempestade que se formava em frente ao balcão, apenas a observar em silêncio. "Estás bem, querida?" A voz de Tess tremia suavemente. Marcy abanou a cabeça, um pedido silencioso de proteção que não conseguia expressar em voz alta. Os olhos de Gol suavizaram-se, o seu exterior endurecido a rachar sob um peso que não conseguia ignorar. Ele pousou a chávena sem tocar nela. O café era trivial, a tempestade lá fora intensificou-se batendo contra as janelas, como se a própria natureza conspirasse para ecoar a turbulência no interior. As luvas de couro de Colt flexionaram-se, os dedos a roçarem os remendos gastos do colete. Ele inclinou-se para mais perto, voz baixa, mas firme, uma tábua de salvação no meio do medo. "Ninguém vai magoar-te aqui", disse ele, o seu tom não apenas uma promessa, mas um aviso. Um único aceno de Marcy confirmou a frágil confiança que se formava. Lá fora, motocicletas roncavam vagamente à distância como trovões distantes, embora nenhuma tivesse chegado ainda. Jay examinou a lanchonete, observando as rotas de saída, os caminhos prováveis do padrasto, a impossibilidade de deixar isso passar. Todos os seus instintos gritavam: "Achá agora! Proteja agora!" Marcy falou com a voz trêmula: "Por favor, não lhe diga que eu lhe mostrei." Colt abanou a cabeça lentamente, deixando as palavras dela afundarem-se no canto silencioso da sala. Ele compreendia esse medo. Ele já o tinha sentido, inalado, engolido. A rapariga não merecia isso, não agora. Nunca. Ele fez sinal para que Test ficasse de olho na porta. O mundo além daquelas janelas podia esperar. A mente de Colt corria. Quem mais precisava saber? Quem poderia ajudar? Quão rápido eles poderiam agir? Um plano começou a se formar, preciso como as linhas de um mapa rodoviário. Lá fora, a chuva diminuiu um pouco, mas a tensão dentro do quarto aumentou. Uma menina pequena, uma sala cheia de inocentes e um motociclista que se recusava a terminar o seu café, uma aliança forjada em um piscar de olhos. O sino acima da porta da cafetaria tilintou, um pequeno som insignificante que parecia monumental naquele ar carregado. Bill virou-se ligeiramente, não vendo nada além do estacionamento molhado. No entanto, ele sabia que havia olhos observando, cronometrando, calculando. Os olhos arregalados de Marcy acompanhavam os seus movimentos.
Você está segura por enquanto, murmurou Colt, com voz firme e segura. Preciso que ouça com atenção. Ele inclinou-se, garantindo que a sua presença fosse protetora e tranquilizadora. Todos os músculos do seu corpo permaneceram tensos, prontos para entrar em ação ao menor sinal de perigo. Tess silenciosamente deslizou um copo de água em direção a Marcy. Um pequeno gesto de conforto. A mente de Colt corria. Uma chamada, uma mensagem, uma mobilização. Ele não estava sozinho. Nos Anjos, eles tinham uma rede, um código, um sistema para proteger os vulneráveis. Ele tocou no telemóvel no bolso, silencioso, discreto, mas todos os contactos que poderia fazer já estavam considerados. O medo de Marcy diminuiu ligeiramente, um lampejo de confiança nos seus olhos. A cafetaria, a tempestade, os hematomas, eram todos um caldeirão, e Colt acabara de decidir que a rapariga sairia viva dele. Os minutos pareciam horas. Os olhos de Colt nunca deixaram Marcy enquanto ele tocava no telemóvel novamente. O zumbido silencioso da lanchonete tornou-se a trilha sonora da tensão. A chuva batendo lá fora pontuava cada batida do coração. O socorrista chegaria em breve. Um anjo de confiança que conhecia o código, a urgência, os riscos. Você não precisa falar, disse Colt suavemente. Apenas fique comigo. Vamos resolver isso. Marcy assentiu, segurando a manga da camisa. Os hematomas eram um testemunho silencioso de horrores que nenhuma criança deveria conhecer. Os pensamentos de Colt divagaram brevemente. Memórias do seu próprio passado. Ruas, punhos, promessas quebradas, momentos que moldaram o homem diante dela. O som de motores distantes quebrou a monotonia. Um comboio de couro preto e cromado chegaria em minutos. Um exército silencioso pela justiça, pela proteção. Gold disse com a mandíbula, ajustando o colete. Hoje não era sobre violência. Era sobre presença, lealdade e determinação inabalável. Lá fora, os primeiros raios da tempestade perfuravam as nuvens, brilhando nas poças como diamantes espalhados. Lá dentro, a confiança de uma menina e o código de um motociclista se entrelaçavam. O início de uma história que ninguém esqueceria. A mão de Raymond congelou na maçaneta da porta. Ele engoliu em seco, com a garganta seca, os olhos fixos na fila de couro e cromo além da varanda. O quê? O que é isso? Ele conseguiu dizer. Bear deu um passo à frente, ombros retos, voz baixa, mas inflexível. É sobre o teu padrasto, filho Raymond. Sobre o mal que ele causou. A palavra mal pairou no ar, mais pesada do que qualquer ameaça. Atrás de Bear, os olhos de Ranch nunca vacilaram. Procurando rotas de fuga, armas, mentiras. A voz fraca do menino tremia atrás da porta de tela. Por favor, não. O olhar de Bear suavizou-se por uma fração de segundo em direção a Liam. Depois endureceu. Não era uma negociação. O rosto de Raymond empalideceu, as linhas de arrogância transformando-se em outra coisa. Pânico. Um pé recuou instintivamente. O outro permaneceu firme, ancorado pelo peso das consequências. O corpo enorme de Tiny moveu-se, bloqueando ainda mais a entrada da garagem, de forma sutil, mas inconfundível. Os vizinhos observavam em silêncio, as cortinas a mexerem-se. Bear exalou lentamente. Hoje tens uma escolha. Protege-o ou nós intervimos. Sem truques, sem atrasos. Hoje isto acaba. Dentro da casa, o ar cheirava a polimento e colônia fraca. Uma máscara que Raymond construíra ao longo dos anos. Liam agarrou o seu capuz, pressionando-o contra Dwayne como se fosse uma armadura. Bear agachou-se ao lado dele, sussurrando. Está seguro, não apenas por agora, para sempre. Se chegar a esse ponto. Os olhos de Liam brilharam, uma mistura frágil de esperança e descrença. Lá fora, Red e Guild circulavam como guardiões, cada passo ecoando determinação. O silêncio era pontuado pelo rugido sutil dos motores, o zumbido inconfundível dos anjos à espera da ordem. Raymond cerrou os dentes. Não podem, não fazes. A voz de Ranch cortou, calma, inexpressiva. Fazemos o que é certo. É tudo o que precisas de saber. Tiny ajustou-se, tornando a presença de músculos inegável sem dizer uma palavra. Vizinhos espreitavam pelas persianas, testemunhando uma autoridade diferente de tudo o que já tinham visto. Lá dentro, o pequeno punho de Liam apertou-se, sem saber se podia respirar livremente ou se aquele momento era apenas mais um truque cruel.
Bear colocou uma mão firme no seu ombro. É real, amigo. Eles estão aqui por ti. Essa é a diferença entre monstros e homens. A rebeldia de Raymond vacilou sob o peso combinado de 15 homens, décadas de disciplina e uma promessa silenciosa escrita em cada prega do couro. Ele engoliu em seco, recuando, com a voz trêmula. Tu não podes levá-lo. Os olhos de Bear fixaram-se nos dele. Não levando, protegendo, garantindo que nunca mais o faria. Tens a oportunidade de fazer a coisa certa agora. Vais fazê-lo? Um tremor percorreu as mãos de Raymond. A aparência de controlo desmoronou-se. Por dentro, Liam exalou silenciosamente, sentindo a primeira centelha de segurança. Por fora, algo mudou. O som fraco do couro a roçar o cromo. Um lembrete subtil. Não há fuga. Ranch deu um passo à frente, ombros retos, tom implacável. Damos-te uma oportunidade. Uma oportunidade. Escolhe sabiamente. O ar parecia vibrar. Uma tensão que poderia arrebentar. O olhar de Raymond voltou-se para as motos, para os homens, depois para o seu enteado, encolhido de medo, mas lentamente a levantar os olhos. A escolha era pesada. O próximo passo definiria todos eles. Um silêncio denso e sufocante encheu a manhã. A voz de Raymond falhou. Eu vou buscar ajuda. Não vou magoá-lo novamente. Bear não pestanejou. Não vamos embora até que isso seja verificado. Entende? Isto não é uma negociação. É responsabilidade. Os braços enormes de Tiny cruzaram-se, formando uma parede viva de autoridade. Red e Gage aproximaram-se da moldura da porta. Uma pressão sutil, mas inconfundível. Lá dentro, o aperto de Liam em Dwayne afrouxou ligeiramente, confiando por um instante que os monstros que ele temia não eram reais. Lá fora, o olhar calmo de Ranch inspecionava a casa, certificando-se de que o perímetro estava seguro. Todas as saídas controladas, todos os possíveis enganos controlados. O lábio de Raymond tremeu. O suor escorria pela sua têmpora. Eu vou ligar para o meu chefe, do escritório do condado. Eles vão... A mão de Bear na porta, firme, mas não agressiva, interrompeu. Hoje é você e este rapaz, sem burocratas, sem desculpas. Hoje a linha está traçada. Ele está protegido. É definitivo. A clareza no tom de Bear apagou qualquer dúvida. Os olhos de Liam encheram-se de lágrimas. Não de medo, mas do alívio impossível de ser visto, compreendido, estar seguro. Lá fora, os motores funcionavam em marcha lenta, como um batimento cardíaco baixo. Cada um deles era uma promessa, um sinal, uma declaração. Uma pequena sombra se estendia sobre a entrada da garagem, uma sentinela silenciosa. O engate vermelho mudou sutilmente, a coordenação de décadas aperfeiçoada até se tornar instinto. Bear agachou-se ligeiramente, falando com Liam com aquela voz suave e firme. Vês tudo isto? Esta é uma família escolhida não por laços de sangue, mas por lealdade. Eles estão aqui para te manter em segurança. Liam acenou com a cabeça, os ombros pequenos a tremer, mas mais firmes do que antes. A postura de Raymond desmoronou-se. A casa que antes parecia uma fortaleza de controlo, agora parecia uma jaula. Cada canto observado, cada ação medida. Ranch colocou a mão levemente nas costas de Bear, sinalizando que estava pronto para concluir. Bear exalou, deixando uma autoridade silenciosa assentar sobre a cena. O sol brilhava no cromo, refletindo nas bordas do couro, cada detalhe nítido, deliberado, cinematográfico. Para Liam, o mundo tinha mudado. Segurança, não medo, era agora a linguagem daquela manhã. Os anjos tinham chegado e a justiça, silenciosa, mas inflexível, tinha seguido. A primeira sirene fraca à distância não afetou os anjos. Eles não precisavam de reforços. A sua presença por si só remodelou a rua. Raymond sentou-se na beira da varanda, derrotado, com as mãos a tremer. Bear permaneceu calmo, cada movimento deliberado, um emblema vivo de autoridade. A sombra de Tiny pairava grande, silenciosa, mas inconfundível, enquanto Red e Gage monitoravam cada potencial perturbação. Liam espreitou por trás de Dwayne, com os olhos arregalados, traçando o cromado polido e o couro, finalmente percebendo que ninguém ali queria magoá-lo. Está seguro, sussurrou Bear novamente, com voz firme como o bater de um tambor. Lá fora, os vizinhos interromperam as suas rotinas matinais, sentindo a gravidade do momento.
Uma brisa fraca agitava os papéis no relvado, mas nada se movia na casa, exceto o menino que se encolhia mais perto de Dwayne, absorvendo a segurança que emanava de Bear e dos anjos. Pela primeira vez em meses, Liam não recuou diante de vozes altas. Pela primeira vez, o mundo parecia menos uma armadilha e mais um espaço onde a proteção, e não o medo, ditava as regras. Raymond finalmente encontrou a sua voz fraca e quebrada. Eu... eu não sabia o que estava a fazer. Bear não se assustou. Tu fizeste. É por isso que estamos aqui. Tu viverás com as consequências. Tiny ajustou a sua postura, exalando poder silencioso, cada músculo um aviso. O olhar de Ranch percorreu a sala, observando cada canto, cada segredo potencial. Liam abraçou Dwayne com força, tremendo, mas uma centelha de esperança brilhava nos seus olhos. Bear agachou-se, encontrando o olhar de Raymond sem raiva, apenas com uma certeza inabalável. Vais corrigir isto, ou vamos garantir que outra pessoa o faça. Sem brechas, sem desculpas. Lá fora, as motos zumbiam como um batimento cardíaco coletivo. Cada vibração do motor ecoava como uma declaração. A justiça não espera por permissão. Raymond acenou com a cabeça fracamente, engolindo o seu orgulho e medo simultaneamente. A lição foi dura, inegável e completa. A pequena mão de Liam se abriu, finalmente deixando uma sensação de alívio se espalhar pelo seu corpo. Os anjos eram mais do que músculos. Eles eram guardiões, remodelando o significado de família, lealdade e proteção. O zumbido silencioso dos motores lá fora tornou-se um ritmo que preencheu o ar tenso. Bear acenou para Tiny, que deu um passo à frente, lembrando Raymond que todas as ações eram observadas. Lá dentro, Liam inclinou-se para Dwayne, ouvindo a cadência suave da respiração do anjo, o murmúrio baixo de autoridade que prometia segurança. Red e Gage patrulhavam as bordas da sala, não agressivos, mas presentes, como sombras, prontos para fazer cumprir qualquer limite. O rosto de Raymond estava pálido, com gotas de suor traçando linhas finas pela sua têmpora. Eu entendo, sussurrou ele. Os olhos de Bear suavizaram-se apenas o suficiente para transmitir clareza. Compreensão sem misericórdia. Boa compreensão é o primeiro passo. Agora você vai seguir em frente. Cada palavra conta. Lá fora, o sol brilhava no cromo como uma testemunha silenciosa. Os vizinhos espreitavam cautelosamente, percebendo que algo profundo havia acontecido sem a sua intervenção. O olhar de Liam voltou-se para Bear, uma pergunta silenciosa. Está realmente acabado? Bear acenou com a cabeça, firme e calmo. Os anjos tinham chegado, não para a vingança, mas para a proteção, transformando o medo em algo quase tangível, quase reconfortante. Raymond moveu-se mecanicamente, quase em transe, pegando no telefone para fazer as chamadas que Bear tinha exigido. Tiny permaneceu uma parede silenciosa, garantindo que nenhum ato impulsivo pudesse perturbar a frágil ordem. Os olhos de Red e Gage nunca se desviaram dos cantos da casa. A sua presença era sutil e intimidante. As pequenas mãos de Liam estavam inquietas, mas ele não desviou o olhar. Ele observava os anjos, absorvendo a sua precisão, a sua autoridade silenciosa. Eles agacharam-se ao lado dele, com vozes calmas e tranquilizadoras. Vê, agora está tudo bem, não precisas mais ter medo. O peito de Liam arfava levemente, com lágrimas ameaçando cair, mas ele acenou com a cabeça. Lá fora, o vento trazia um leve aroma de couro e gasolina, um perfume estranho de segurança. Todos os vizinhos que assistiam em silêncio compreenderam. Este era um momento que eles não iriam esquecer. Raymond falou novamente com a voz embargada, mas cheia de uma obediência recém-descoberta. Os anjos não comemoraram, não fizeram gestos. O seu trabalho era visível no tremor de medo que deixava os ombros do menino, no colapso silencioso de um tirano, na afirmação tranquila de que a justiça poderia chegar sobre rodas, motores e lealdade inabalável. A última chamada foi feita. Raymond encostou-se à parede, uma sombra do seu antigo controlo. Bear exalou lentamente, examinando Liam com um olhar protetor. És livre para brincar, explorar, viver, sussurrou ele. A postura de Tiny suavizou-se, embora a sua presença ainda irradiava vigilância. Red e Gage permaneceu perto da porta, cada passo calculado, garantindo que nenhuma ameaça permanecesse. Liam finalmente saiu, a luz do sol aquecendo seu rosto.
os olhos encontrando o cromo e o couro dos anjos. Um alívio puro e indiluído tomou conta dele. A rua parecia viva novamente, mas sob novas regras. As regras de proteção, lealdade e família escolhida. Os motores rugiram uma última vez. Um ruído baixo e satisfatório que declarava vitória sem palavras. Bear colocou a mão levemente no ombro de Liam. Agora estás seguro, amigo. É tudo o que importa. Os lábios do rapaz tremeram num pequeno sorriso. Os anjos tinham chegado. O caos tinha sido substituído pela ordem e a manhã, antes pesada de medo, estava agora marcada pelo peso da justiça e da esperança. Bear sinalizou aos anjos para montarem nas suas motos. Os motores rugiram como uma tempestade controlada, vibrando pela rua, mas de alguma forma reconfortante. Os olhos de Liam arregalaram-se observando a coreografia de jaquetas de couro, cromo polido e comunicação silenciosa. Tiny ajustou as luvas, procurando por ameaças, enquanto Red e Gage realizavam varreduras sutis, uma dança protetora invisível para qualquer pessoa não treinada. Raymond permaneceu encurvado, o peso da responsabilidade a oprimir, impotente contra a presença dos anjos. Liam apertou a mão, sentindo a segurança que emanava dela e dos motociclistas. O sol da manhã brilhava nos capacetes e botas, transformando o medo num espetáculo estranho, quase cinematográfico. Um vizinho ousou espreitar por cima da cerca, avistando a cena, e percebeu que os anjos não eram vilões. Eram guardiões. Liam deu um passo hesitante para a frente. O mundo agora parecia menos um labirinto de ameaças e mais um lugar onde coragem, lealdade e família escolhida podiam reescrever a realidade. Raymond finalmente baixou o olhar, murmurando promessas de desfazer os seus erros, obedecer às regras que Bear havia estabelecido. Tiny não falou. A sua presença, por si só, transmitia autoridade e consequência. Bear agachou-se ao lado de Liam uma última vez, deixando o rapaz absorver a gravidade da proteção que havia chegado para ele. Lembre-se, disse Bear suavemente, há sempre alguém a cuidar de si. E às vezes eles andam sobre duas rodas, Liam assentiu, compreendendo de uma forma que nunca tinha compreendido antes. Lá fora, o vento trazia ecos distantes de motores a desaparecer. No entanto, a sensação de segurança permanecia como uma marca calorosa. Os anjos começaram a montar, a coreografia de movimentos suave e precisa. O último olhar para Liam foi uma promessa silenciosa. Ele nunca seria abandonado. Liam abraçou Dwayne com força, depois permitiu-se respirar como não fazia há meses. O terror que assombrava a sua vida dissipou-se, deixando uma mistura de admiração, alívio e esperança, do tipo que só uma intervenção extraordinária pode instilar. Os anjos começaram a sua partida lenta e controlada. Os motores roncaram como batidas de coração, deixando um ritmo no ar que prometia ordem em vez de caos. Tiny acenou levemente com a cabeça para Bear, que retribuiu com um pequeno sorriso satisfeito. Os olhos de Liam seguiram as motos, absorvendo cada detalhe, o brilho do cromo, os movimentos disciplinados, o código tácito de proteção. A postura de Raymond havia desmoronado completamente. Um homem derrotado não pela força, mas por uma presença mais forte do que a intimidação. A autoridade moral e física dos anjos. Joy abraçou Liam com força, sussurrando palavras de conforto. Lá fora, os vizinhos trocaram olhares, reconhecendo silenciosamente o evento extraordinário da manhã. Liam ergueu o rosto em direção à luz do sol, sentindo o calor nas bochechas. Não apenas do sol, mas da consciência de que agora fazia parte de um mundo onde lealdade, coragem e guardiões inesperados poderiam remodelar a sua vida para sempre. A última das motos desapareceu na esquina, deixando ruas tranquilas e uma sensação renovada de normalidade. Liam finalmente exalou profundamente, os ombros pequenos relaxando pela primeira vez em meses. Joy o guiou para dentro, os olhos procurando por qualquer perigo remanescente, embora nenhum permanecesse. A voz de Bear ecoou fracamente, quase como uma memória. Fica bem, miúdo. Sempre. Tiny permaneceu ao fundo, uma sentinela desaparecendo na distância, enquanto Red e Gage garantiam que o perímetro estivesse livre. Raymond permaneceu na varanda, silencioso, humilde, consciente do peso de suas escolhas. Liam olhou para trás uma vez, os olhos encontrando as silhuetas que se desvaneciam dos seus guardiões,
e sorriu, um sorriso puro e sincero. O mundo, outrora assustador e opressivo, agora tinha um leve brilho de possibilidade. O medo tinha sido substituído pela proteção. A crueldade tinha sido temperada pela justiça e o caos tinha sido substituído pela promessa de uma família escolhida. Quando Liam entrou completamente na casa, a luz do sol espalhando-se pelo chão, a sala parecia transformada. As sombras já não traziam ameaças, mas tornaram-se lembranças suaves de resiliência. A alegria guiou-o até a janela, permitindo-lhe observar a rua tranquila lá embaixo. Naquele momento, Liam percebeu a enormidade do que tinha acontecido. A sua vida tinha sido remodelada numa única manhã por uma coragem extraordinária, lealdade inabalável e uma equipa de guardiões que ele nunca poderia esquecer. Raymond, agora reduzido a uma sombra do que era antes, entrou furtivamente, derrotado, mas responsável. Lá fora, a manhã se acalmou. No entanto, a memória dos motores rugindo e dos protetores vestidos de couro permaneceu na consciência da vizinhança. Liam abraçou Dwayne, depois colocou uma mãozinha sobre o peito dele, sentindo o ritmo constante de alívio e esperança. Os anjos tinham partido, mas o impacto deles era permanente. Em Willow Creek, a justiça tinha um novo rosto, e ele andava sobre duas rodas.